O que você faria se depositassem US$ 1 bilhão na sua conta? Ou melhor, você tem ideia do que é possível fazer com US$ 1 bilhão? Ah, a primeira coisa que eu posso te dizer é que você entraria para a seleta lista da Forbes de 2.095 pessoas que são bilionárias ao redor do mundo. Desse total, 614 estão nos Estados Unidos e 45 no Brasil. E de acordo com algumas estimativas, as probabilidades de alguém se tornar um bilionário não são boas. Uma em 7 milhões. O curioso e triste é que as chances de você ser atingido por um raio são de 1 em 700 mil. Meu nome é Ivan Lima e aqui eu vou te contar quanto vale US$ 1 bilhão. Bom, vamos começar com aquisições mais simples, se é que podemos chamar assim. Que tal comprar um castelo só para você? Na verdade, que tal comprar um castelo diferente todos os dias durante um ano inteiro? Melhorou, não é? Pois você poderia fazer isso com US$ 1 bilhão no bolso. Mas vale lembrar que não existe um custo médio exato para um castelo, visto que ao redor do mundo, e até mesmo no Brasil, você pode encontrar esse tipo de propriedade com os mais variados preços. Só a título de curiosidade, enquanto o castelo de Seaton, na Escócia, está à venda por 8 milhões de libras, um castelo em Vinhedo, aqui no Brasil, está custando, há alguns anos, 3 milhões de reais. Se colocarmos que todos os castelos comprados custam pouco menos de 3 milhões de dólares, o que já dá para comprar um imóvel com muitos requintes de realeza, você poderia comprar um castelo por dia e ainda sobraria um dinheirinho. Ou você pode gastar todo o seu dinheiro com castelos e ter mais de 365 dessas propriedades. Claro que, se a sua intenção for comprar um castelo digno de reis e rainhas, aí será preciso desembolsar uma quantia um pouquinho maior. Se você está achando muito simples gastar US$ 1 bilhão em castelos, então, que tal viajar para o espaço? Todos os dias durante 10 anos. Em um futuro bem próximo, você pode se juntar ao grupo de 566 humanos que já estiveram no espaço. Desembolsando a singela quantia de $250 mil, a Virgin Galactic garante que poderá te levar para um passeio suborbital. Por mais que os voos tenham sido adiados várias vezes ao longo dos anos, a empresa tem divulgado que está cada vez mais próxima de levar ao espaço as mais de 600 pessoas que compraram passagens. Sendo um bilionário e com mais nada para se preocupar, você poderia muito bem tomar um café da manhã todos os dias pelos próximos 10 anos, enquanto observa a Terra e o espaço por um ângulo completamente diferente. Talvez o seu gosto seja um pouco inusitado e você não queira investir seu US$ 1 bilhão em castelos ou viagens espaciais. Então, que tal comprar alguns smartphones? Veja, com US$ 1 bilhão, você poderia comprar mais de 690 mil iPhones 11 Pro Max de 512 GB. Isso, claro, considerando o valor atual do aparelho. Com essa quantidade de iPhones, seria possível doar um para quase toda a população de Uberlândia, em Minas Gerais, que conta com pouco mais de 691 mil habitantes, de acordo com o IBGE. Ou você poderia entregar quase tudo para Sorocaba, em São Paulo, que tem uma população de aproximadamente 679 mil pessoas. Bom, mas vamos supor que esse smartphone esteja muito simples para você. Ora, se esse for o caso, você pode gastar seu US$ 1 bilhão comprando quase 241 mil iPhones 11 Pro Max de 512 GB banhados a ouro 24 quilates, direto da loja Gold Genie.
Você pode fazer a encomenda do seu celular por $4.150. E ainda é possível customizá-lo com diamantes, o que aumentaria um pouquinho o preço. Com esse tanto de celular, você poderia muito bem dar de presente para todo mundo de Itaboraí, no Rio de Janeiro, já que o IBGE estima que a população da cidade seja de 240.592 pessoas. Na hipótese de você não querer torrar todo o bilhão com coisas aleatórias, você pode usá-lo para ter uma vida simples por muito mais tempo, não é? Por exemplo, de acordo com o Departamento de Censo dos Estados Unidos, a renda pessoal média de um americano era pouco mais de $33 mil por ano em 2018. Se uma pessoa com $1 bilhão resolver restringir os próprios gastos para alcançar essa renda média anual, ela não precisaria se preocupar com dinheiro por mais de 30 mil anos. Podemos pensar que o bilionário não conseguiria economizar desse tanto, então vamos supor que ele restrinja a renda anual para o triplo, $99 mil. A pessoa sozinha teria cerca de $8.250 para gastar mensalmente. Tudo isso por mais de 10.100 anos. Tá bom? Então tá. Agora, imagine esse $1 bilhão em reais atualmente, com $1 americano valendo R$ 5,25 até a produção dessa pauta. Como ainda não temos o rendimento domiciliar per capita dos brasileiros em 2020, vamos usar o valor de 2019, que fechou em R$ 1.439. O seu $1 bilhão estaria valendo pouco mais de R$ 5 bilhões, fazendo com que fosse possível gastar tudo em mais de 3 milhões de anos. Vamos supor que você não queira ficar com toda a grana e decida fazer uma boa ação. Com o seu $1 bilhão, você poderia comprar várias casas e doar para pessoas que precisam. Mais especificamente, todo o seu dinheiro poderia ser investido em 3.125 casas nos Estados Unidos. Isso porque, até março de 2020, o preço médio dos imóveis no país era de $320 mil. Só que talvez você não esteja com o coração mole, não é? E decida ficar com todos esses imóveis só para você. Sendo assim, você poderia deixar de lado a monotonia e adotar um estilo bastante excêntrico, já que com mais de 3 mil casas, você poderia dormir em uma nova todos os dias durante quase 8 anos e meio. E como se não bastasse todos os tipos de luxo que um bilionário pode ter, uma pessoa com tanto dinheiro poderia ter a sua própria força aérea, repleta de caças. Vamos pegar como exemplo o caça supersônico Lockheed Martin F-35 Lightning. Mas esqueci! Era 2. Vamos pegar como exemplo o caça supersônico Lockheed Martin F-35 Lightning II, que custa cerca de $85 milhões. Com todo o seu dinheiro, seria possível comprar 11 dessas perigosas máquinas. E ainda sobraria um pouco de grana para investir em outras coisas. Ao invés disso, você também poderia sacar todo o dinheiro em notas de $1 e dar a volta ao redor do planeta. Aliás, você poderia dar a volta 3 vezes. Isso porque as notas de $1 possuem 15,59 centímetros de comprimento e a Terra tem 40.075 quilômetros de circunferência. Trocando em miúdos, seriam necessárias 257 milhões de notas para dar uma volta no planeta. Como estamos falando de muito mais dinheiro do que isso, multiplique 257 milhões por 3 e teremos 771 milhões. Um bilionário poderia fazer essa brincadeira e ainda sobrariam mais de $200 milhões para torrar de outras maneiras. Ou ele poderia conseguir mais alguns milhões e completar a 4ª volta ao redor da Terra. E já que estamos falando em sacar toda essa quantia,
Que tal nos divertirmos empilhando US$ 1 bilhão para ver até onde chegaria, hein? Mas ao contrário de antes, vamos sacar tudo em notas de US$ 100, o que daria o total de 10 milhões de notas. Toda essa pilha chegaria à altura de 1.092 metros. A nível de comparação, essa pilha de dinheiro seria 264 metros mais alta que o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. Já em notas de $1, essa montanha de dinheiro alcançaria nada mais, nada menos que 121.920 metros de altura. Se levarmos em conta que existem vários conceitos sobre a altura em que o espaço sideral realmente começa, nossa pilha de dinheiro seria capaz de ultrapassar facilmente as fronteiras da Terra. E já que estamos imaginando um cenário tão absurdo, iremos mais... Me deu vontade de rir. Porque, mais absurdo ainda. E já que estamos imaginando um cenário tão absurdo, iremos mais a fundo. Pegue $1 trilhão. Em notas de $1. A altura da pilha de $1 trilhão mediria 109 mil quilômetros. Isso é mais do que 1/4 da distância entre a Terra e a Lua. Lembra quando sacamos o bilhão em notas de $100? Então, estamos falando de pouco mais de 9 toneladas em dinheiro. É quase o mesmo peso de 2 elefantes asiáticos juntos. Agora, depois dessa loucura toda, me conte aqui embaixo o que mais te surpreendeu nesse assunto e um grande abraço. Até a próxima. Tchau!